Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. É o resumão do Marcão, pedindo a sua inscrição e o seu like. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de fazer um agradecimento. Hoje eu coloquei aqui no ladinho do quadro o elmo do general espartano Leônidas. Por que eu coloquei? Porque ultrapassei 15 mil visualizações. Lhes confesso que não esperava tanto. Agradeço pelo apoio, pelo incentivo. Sabemos que agradar a todos é impossível, mas uma grande maioria está me incentivando. Obrigado por mais de 15 mil visualizações e aqueles 641 inscritos até hoje. Vamos ver se eu consigo chegar a 1000 até final do ano. Quem sabe? O general Leônidas vai permanecer ali em homenagem aos 15 mil visualizações. Para o professor de história aqui, o Marcão, é bastante coisa, né? Vale a pena esse esforço. Olha só, continuamos a saga da Roma Antiga. Continuo falando da República. Tem dois assuntos que são bem extensos dentro da história. É a Grécia Antiga e Roma Antiga. Então olha só, nós estamos no período republicano, aonde foi instalada a magistratura, os altos funcionários, que nós vimos lá na postagem anterior, eleitos. E vimos também que a sociedade romana era composta pela classe A, os patrícios, os cidadãos, a classe B, os clientes que trabalhavam para os patrícios em troca de salário e proteção, e a classe C, os plebeus, homens livres, como os clientes, mas que na verdade não tinham direito à cidadania. Eram os camponeses, os artesãos, os comerciantes, mas esses não tinham direito político nenhum. Eram obrigados a prestar o serviço militar, pagavam tributos, mas não tinham cidadania. A cidadania era só para os patrícios. E vimos também que existia a classe D, os escravos, que eram escravos por dívida ou prisioneiros de guerra. Bom, vamos ver o seguinte. Na época da República Romana, ocorreu alguns fatos extremamente interessantes. Roma Antiga, parte 5. República Romana, continuação. Olha só. Revolta plebeia. Patrícios versus plebeus. A plebe romana é que sustentava Roma. E eles irão se revoltar contra os patrícios, porque eram explorados no seu trabalho. E tinham algumas obrigações, mas não tinham direitos. Eu até coloquei aqui o resultado final, um spoiler aí para vocês. Plebeus 1, patrício 0. Olha só, causas. Primeira coisa importante, não tinham cidadania. O que é cidadania? Você não tem direitos políticos e sociais. Eles realizaram, os plebeus, a primeira greve da história. Eles abandonaram a cidade de Roma. Quando eles abandonam a cidade de Roma, eles são chamados de volta pelos patrícios e começa então aí uma negociação. Uma negociação que vai durar mais de 100 anos. Eles vão conseguir alguns benefícios, mas não foi do dia para a noite. Olha só, não tinham cidadania, então não tinham direitos políticos e sociais. Os plebeus eram obrigados a prestar o serviço militar. Sofriam a concorrência dos produtos conquistados por Roma. Roma conquistava muitos territórios, dominou a Europa, Oriente Médio, Norte da África. Esses produtos chegavam em Roma quase de forma gratuita. E o que acontecia? Concorria diretamente com o comerciante plebeu. E esse comerciante plebeu começa a ficar endividado, porque não conseguia competir com o preço do produto que o Estado romano trazia. E isso leva, obviamente, a muitas vezes o endividamento e a própria falência desse plebeu. Êxodo rural. Eles acabam abandonando as cidades e vão abandonam as áreas rurais e irão viver nas cidades. Tensão social. Irão formar nessas cidades
uma massa enorme de desocupados e famintos. Não preciso dizer para vocês que a criminalidade aumentou de forma brutal. Eles se tornarão escravos por dívidas. A plebe não podia pagar a dívida, acabava se tornando escravo por dívida. Chegou ao absurdo de 200 escravos para cada cidadão. Naquela época, eles aceitavam que o indivíduo desse o seu corpo como garantia do pagamento da dívida. Se não pagasse a dívida, virava escravo. E é exatamente isso que vai acontecer. Os plebeus se tornarão escravos por dívidas. Bom, várias lutas, até uma greve, lutas que eu digo políticas e sociais, até que eles conseguiram alguns benefícios. Primeiro benefício, criação do comício da plebe. Esse comício poderia vetar leis que fossem contrárias aos interesses da plebe. E eleger o tribuno da plebe. O tribuno da plebe, nós já vimos isso anteriormente, é um cargo da magistratura, altos funcionários, né, que eram eleitos 10 tribunos para atender aos interesses da plebe. Cargos de tribuno: vetar e propor leis. Grande problema, o tribuno da plebe, geralmente eleito, era um plebeu rico, que menosprezava o plebeu pobre. Ele era mais amigo de um patrício do que de um plebeu pobre. E muitos não faziam nada, com exceção dos irmãos Graco, Caio e Tibério, que eu vou falar numa outra oportunidade. Lei das 12 tábuas, leis escritas. Eles agora teriam leis escritas, tanto para patrícios quanto para plebeus. Aí o cara pensa muitas vezes assim, pô, mas os romanos não sabiam escrever? Claro que sabiam. Só que eles gostavam muito do direito consuetudinário. É o direito costumeiro, nada escrito. Se não tem nada escrito, o juiz julga da forma que ele bem entender. E aí vocês vão me perguntar, esse juiz, de que classe social pertence? Patrícios. Nesse caso, então, a plebe agora com leis escritas, a lei das 12 tábuas, com as leis escritas eles podem pelo menos se defender, né? Olhando lá os artigos, o que diz a lei. Porque senão o juiz interpretaria da forma que bem desejasse. Lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Aí o indivíduo pode me questionar, pô, mas coisa mais boba, os caras lutaram pelo casamento. Questão amorosa, não tem nada a ver com amor. É o seguinte, se você é um patrício, casa com uma plebeia, tem um filho, esse filho é patrício ou é plebeu? Ele, na verdade, não tem mais essa distinção. E gradativamente essa separação entre patrício e plebeu vai desaparecer. Serão, na verdade, romanos. E a sociedade será dividida pelo grau de riqueza, não pela origem familiar, não por ser uma nobreza. Perceberam? Porque eles queriam, na verdade, a liberação do casamento entre patrícios e plebeus? Era esse o verdadeiro motivo. Lei Licínia Sextia, e não permitia mais dar o corpo como pagamento para conseguir um empréstimo, para impedir o início da escravidão por dívida. Você não pode mais dar o corpo como garantia. Isso foi uma grande mudança, porque na verdade acabou com aquele excesso de escravos. Eu quero dizer a vocês o seguinte, o sistema escravista ele condena toda a economia de uma civilização, porque o escravo trabalha, nada recebe, e se não recebe não compra, se não compra o mercado não vende. E se o comércio não vende, não gira a economia. Então não há interesse em escravidão. Outra coisa, eleição para todos os cargos da magistratura. Eles conseguiram eleger até cônsules. Todos os cargos da magistratura, como nós vimos na postagem anterior, serão, na verdade, alcançados pelos patrícios. Mas isso levou mais de 100 anos. Algumas situações aqui, praticamente 200 anos. Então não foi da noite para o dia que eles alcançaram esses direitos. Resumão do Marcão, edição especial, 15 mil visualizações. Obrigado por tudo, mas vamos recapitular rapidinho. Roma Antiga, parte 5, segunda fase, República, continuação. Revolta plebeia, patrícios contra plebeus. Os plebeus vão vencer. O que eles queriam? Não tinham cidadania, eles queriam direitos políticos e sociais. Chegaram a fazer a primeira greve da história, abandonando a cidade de Roma. Foram chamados para conversar, né? Porque na verdade eles movimentavam a economia romana. Eram obrigados a prestar o serviço militar. Muitas vezes perdiam tudo, porque iam para as lutas e Roma vivia em guerras. Eles iam
para batalhas, digamos, lá na Palestina, lá no Oriente Médio, no norte da África, e levavam anos para voltar. Quando voltavam, o seu negócio já tinha falido. Então eles, na verdade, eram obrigados a prestar o serviço militar, obrigados a pagar tributos, mas não tinham cidadania. Com isso, outro agravante é que as regiões que eles conquistavam, os romanos, o produto vinha quase de graça para Roma. Com isso, eles tinham uma concorrência direta e desleal e acabavam falindo, seus negócios acabavam falindo, porque não conseguiam concorrer com o produto que vinha quase de graça das regiões conquistadas por Roma. Abandono da área rural, vão para as cidades, tensão social, desocupados, famintos, criminalidade, escravidão por dívidas. Muita gente acabou se tornando escravo por dívida. Roma chegou ao absurdo de 200 escravos para cada cidadão. E isso aí cria uma situação social muito grave e econômica muito grave, porque o escravo não tem salário. Outro fator importante, eles passam agora a exigir direitos. E isso passa a acontecer, vai levar mais ou menos 100 anos, com a criação do comício da plebe, que eles poderiam vetar leis e eleger tribunos da plebe, representantes dos plebeus no governo, que podiam vetar e propor leis. Tribunos da plebe. Lei das 12 tábuas, leis escritas. Agora não é mais o direito consuetudinário, o direito costumeiro. Lei de Canuleia permitiu o casamento. Com isso vai acabar essa divisão entre nobre e plebeu. Porque patrício e plebeu, porque na verdade os filhos desses casais serão na verdade tanto plebeu quanto patrício. Não vai ter mais essa distinção, serão agora divididos pelo grau de riqueza. Lei Canuleia, lei Licínia Sextia, não permitia mais dar o corpo como garantia, isso aí impedia a escravidão por dívida. E eleição para todos os cargos da magistratura, eles passam agora a ocupar todas as funções, cônsul, edis, pretor, censor, ditador, todos os cargos que nós já vimos nas postagens anteriores. Passam a ter todo direito. Foi do dia para a noite? Não foi. Levou mais ou menos aí 100 anos e algumas situações até 200 anos. Marcão na história, resumão do Marcão, obrigado pela atenção e obrigado pelas mais de 15 mil visualizações. Forte abraço, fui!